Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Tiago 1. Amém? Oi? Que bênção! Quem está feliz? Amém. Oh, glória! Eu sinto assim, sabe, algo tremendo assim neste lugar. Tô sentindo o fluir do Espírito Santo assim. Sabe quando dá vontade assim de rir, assim, de felicidade? Eu sinto, porque o Senhor é maravilhoso, né? Eu amo esse Deus. Isso, quem achou vai levantando então. Aí quem não achou diz assim, espera mais um pouquinho. Tá, espera. Vamos ajudando. Quem não tem Bíblia, vamos emprestando. Isso, os irmãos, que bênção, isso mesmo. Vão ajudando um, vão ajudando o outro. Todo mundo tem que encher o Espírito agora, alimentar o Espírito, né? Tiago 1, capítulo 1, do 1 ao 27. Do 2, pode ser do 1 também, vamos ler também tudo. Amém? Senhor, Deus amado, Deus querido, eis-me aqui, Pai. Sou tua serva, me usa, Pai. Que não seja eu falando, mas, Senhor, o teu Espírito, Senhor. Oh Deus, que morro meu eu aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, eu dou uma ordem, Senhor, a Satanás, que ele pegue tudo que é dele e bata em retirada daqui, em nome de Jesus. Uricanta, labachurianta, labachuricanta. Satanás, agora eu te dou uma ordem pela palavra de Deus. Pega todo o teu dardo que tu jogou aqui. Pega todo o dardo que tu colocou na mente, todo sono. Pega tudo que é teu e sai daqui em nome de Jesus. Sai da vida dos casais, sai da vida dos jovens, sai das crianças. Pega tudo e bate em retirada em nome de Jesus. Porque tu não vais atrapalhar aqui a palavra do Senhor. Chega em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, todo espírito de sono, todo espírito de incredulidade, bate em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão, bate em retirada em nome de Jesus. Agora, meu Deus, eu te peço, Senhor, Deus, dá discernimento a todos agora da tua palavra. Dá entendimento, Senhor, da tua palavra. Oh, Pai, nós te pedimos a sabedoria, Senhor, que vem do alto. Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, que não seja eu falando, porque de mim não tenho nada para dar. Mas, Senhor, tu tens, Pai. O teu Espírito tem, Senhor. Que o teu Espírito agora passeie no meio de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Dando olhos espirituais, ouvidos espirituais. Quebranta cada coração neste momento, Pai. Eu te peço, Senhor, porque eu sei que tu estás, Senhor, aqui no nosso meio. Porque, Senhor, tu já faz maravilhas no nosso meio. Nós estamos aqui por tua causa. Não estamos por causa do pastor, da pastora, do irmão, da irmã. Mas é uma noite, Senhor, para ti, Pai. É uma noite, Senhor, de encontro contigo. A festa é para ti. Eu sei que tu estás, Senhor, contente e feliz por vermos nós aqui neste lugar. Deus amado, Deus querido, eu entrego agora essa pregação nas tuas mãos. Que não seja eu a falar, mas o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Baixa um pouquinho, Jean. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus. Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias nas suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aí, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Pode sentar, irmãos. Santo é o Senhor. Irmãos, ontem, eu estava lendo a palavra do Senhor, lendo uma, lendo outra. Ai, cada vez Deus me dava, mais coisas novas, eu vou pedir aqui a Vitória, se ela pode levar as crianças para a escolinha. Pode?
Desculpa, que elas tinham me pedido e eu esqueci. E aí eu estava, né, lendo lá em Mateus uns quantos livros e lia outra. Aí Deus me dando assim, sabe, pregação. E eu anotando, eu fazendo meus esboços. Eu, nossa, quanta coisa! Aí, né, eu ia ler lá outro versículo, quando eu via sair outra pregação, e eu, Deus, às vezes a gente, né, lê a palavra e parece que passa, né? Então não consegue às vezes tirar, né, alguma coisa, ou então parece que não entra. Tem dias assim, não tem? Aí quando a gente às vezes, né, a Jeff foi dormir lá em casa, aí tava eu e ela na cama cheia de livro, né, com 2 Bíblias, e aí ela, nossa, se tu não te cansa, e eu, não, eu tô gostando, Deus tá me dando uma, tá me dando outra, assim, e é bênção, irmão, sabe, assim, porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, sabe, ela renova de um lado, ela renova do outro, ela fala contigo aqui, ela fala contigo ali, e quando tu vê assim, tu tá cheia de coisas assim pra Deus. Que lindo, Senhor, né? E eu disse, fiz uma, aí era 2 horas da manhã e eu terminando de fazer a outra e lendo mais, né? Aí o Brian me liga, né, que recém tinha chegado lá no aeroporto, que tava um rebuliço lá em Guarulhos, né? E eu, nossa, já comecei a orar ali, digo, olha, se a gente deixa, irmão, se eu deixo, quando eu vejo, já está amanhecendo o dia e eu estou na volta dos livros, na volta da Bíblia, e não durmo, impressionante. Depois no outro dia eu estou morta de cansada, louca de sono, né? Mas a palavra do Senhor é bênção para nós, é alimentação, é renovo. Sabe, eu não consigo entender assim quando as pessoas, né, dizem assim que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estudar a palavra de Deus, porque, sabe, a palavra de Deus é tudo para mim, irmãos. Eu não consigo, sabe, deixar de ler, eu não consigo, eu posso até não ter grandes estudos assim da palavra de Deus, assim, ler ela, né, todinha, mas é como eu disse para as irmãs, a palavra de Deus não é um livro como outro qualquer. A palavra de Deus não é para ler ela lá, né? Lá de Gênesis a Apocalipse como um livro. Aí você não vai entender nada. Porque a palavra de Deus, ela é um livro santo. Ela se revela a nós. Então, quando nós abrimos ela, Deus fala conosco. Mas se você lê ela como um livro comum, não tem proveito. Ela tem que ser lida como um livro sério, um livro que está aqui, tudo que tu precisa para viver, todo ensinamento, tudo que tu precisa para tirar de bom para a tua vida, está na palavra de Deus, amém? Aqui ela nos ensina tudo. Então, né, eu tenho um jeito de pregar, de falar, de ensinar a palavra de Deus, e esse jeito meu, assim, eu creio que eu estou plantando sementinha dentro da igreja, eu estou tornando discípulos, eu estou formando os discípulos, né? Porque com o negócio do curso, eu estou dando curso às segundas-feiras, e os irmãos que estão fazendo curso, porque eu não quero ver ninguém crente de banco, né? Estão aprendendo. E aí, no culto de terça-feira, que é um culto participativo, quando o irmão traz a palavra, é lindo. Porque eu fico analisando assim, irmão, sabe, assim, e fico vendo assim, os jovens falando da palavra de Deus, explicando versículo por versículo. E eu digo, nossa, que benção. Só Jesus. Sabe, não há dinheiro que pague isso. Porque há muitas igrejas, né, que pregam a palavra de Deus, ou ensinam, e né, falam aquilo ali. Porque eu digo assim, hoje é um petisco, tu tem que anotar, tu tem que levar anotadinho para casa, chega em casa, tu estuda em casa, não é assim? É assim que eu aprendi, irmãos. E aí quando eu ensino, eu vejo os irmãos, as irmãs, quando trazem a palavra de Deus, quando vão pregar aqui, porque agora eu estou botando, cada um que está fazendo o curso, eu estou ensinando a abrir o culto, eu estou ensinando a ministrar a Santa Ceia também, nas segundas-feiras, né? Já começamos a aula, estou ensinando a cada um a ministrar a Santa Ceia, para também a praticar. Eu estou ensinando temperamento no curso. Então,
é tão lindo, porque assim eu vejo todo mundo debatendo, todo mundo falando da palavra, e todo mundo sabe, ai, Laura, é assim, e eu, tu me corrige se não é, ai, sabe, irmãos, é bênção, porque quando eu vejo assim, eu nem preciso corrigir. Eles estão ali falando da palavra, falando dos versículos, eles mesmos estão ensinando, eles mesmos estão falando. Isso, irmãos, é formar discípulos. Porque pregar, quando a gente diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura, como a palavra de Deus diz, né? Só que assim, ó, tu prega, tu plantou a sementinha, né? Só que se tu não regar a sementinha, não ensinar a sementinha, não ajudar a sementinha, ela não vai florescer, não é assim? Então, aqui na igreja nós temos, né, esse lado aí. A gente vai, a gente fala da palavra de Deus, a gente vai nas casas orar, a gente fala da palavra de Deus e a gente ensina. Aí se a pessoa quer, despertou nela, ela gostou, vem pra cá. Vem pra cá, porque aqui tu vai ter alimento, que tu vai ter ensino. Então assim, ó, o que eu sei, eu quero passar para os irmãos. Eu não sou egoísta e ninguém pode ser. E eu tô vendo isso, né? A cada momento que eu vejo, até os jovens, né? Quando se levantam em oração, hoje mesmo eu pedi para Caroline abrir o culto em oração. É uma jovem, tá no curso, tá aí se dedicando. E é lindo como elas estão se levantando, as meninas. É lindo. Aí elas vão lá, elas aprendem, porque a primeira coisa que eu ensino assim, a gente se apresenta ao Senhor, a gente expulsa, né? Porque o inimigo fica ao derredor tentando entrar. E aí eu vejo, sabe, cada um fazer isso. E eu me alegro. Me alegro de ver cada um aprendendo, né, da palavra de Deus e botando em prática. E é isso que Deus quer de nós, amém? Amém. Me esqueci de olhar o relógio, desculpa. Irmãos, aqui no versículo 6, diz assim, ó, peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Dúvida não é de Deus, a dúvida é do inimigo. Por isso eu sempre digo, tudo que você quiser, peça a Deus, mas peça crendo. O Senhor até aqui tem me ajudado. E Ele vai me ajudar, Ele vai realizar o meu sonho. O Senhor até aqui tem feito algo tremendo na minha vida. O Senhor vai me dar algo novo. Peça com fé tudo que tu precisar do Senhor. Ele é teu Pai, teu Criador, teu Salvador, teu Libertador. Peça que o Senhor vai dar. Aqui quando diz assim, ó, impelida e agitada pelo vento, é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, porque passa, o vento passa. E se você pedir algo para Deus, pedir e não crer, você não vai ter. Vai passar como o vento passa, como a água, as ondas do mar passam. E diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem incrédulo não alcança nada de Deus. Homem com coração endurecido, que não se entrega ao Senhor, por pequenas coisas, não recebe algo nem grande nem pequeno. Tudo que nós queremos do Senhor para ser abençoado, devemos ter dignidade de homem cristão, mulher cristã, se entregar ao Senhor e dizer assim, eu vou receber porque eu mereço. Porque eu sou de Deus, eu confio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu sirvo a Ele. Porque quando tu serve ao Senhor, Ele não te desampara. Quando tu serve ao Senhor, Ele entra com a providência na tua vida. Amém? Irmãos, eu tive essa semana, eu passei por algo assim, tremendo assim, e eu pude ver como Deus está do meu lado, a glória de Deus. Porque a gente trabalha no Nicolini arrecadando alimento para doar, né, para as pessoas, para doar para o centro de recuperação, para ajudar, né? Esse sábado era nosso de trabalhar, porque um sábado sim, um sábado não, a gente trabalha no Nicolini, né? Que o gerente quis assim. Aí, esse sábado, eu senti no coração de doar para o Gustavo, trabalhar para arrecadar alimento, né, para a chácara, para os meninos. E aí, irmãos, eu doei os alimentos tudo aqui da igreja.
fui dando para uma irmã, fui dando para outra, fui levando de motinha, fui levando. E fiquei sem nada dentro da igreja. Não tinha nada. E aí eu esqueci de olhar na minha casa. Quando eu vi nos meus armários, eu não tinha nada. Aí eu não tinha nada para mim, né? Faltava arroz, faltava açúcar. E eu, puxa vida. Porque aí eu venho aqui e pego 1 quilinho pra mim, sabe? Falta, eu venho aqui, eu pego 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de açúcar, de feijão. E eu levo pra casa. E aí eu não vi que tava faltando lá em casa. E eu não peguei pra mim. Até tava dizendo, comentando com umas irmãs. E eu digo, tô sem nada em casa. Vou ter que ir lá na venda, lá no bar, comprar. E aí eu falando pra mãe, né? Falei pra minha mãe, a minha irmã ainda disse assim, mas por que tu não tira pra ti? Eu digo assim, eu acabo esquecendo, eu vou lá e pego um pouquinho, né? E não tinha nada em casa. E aí eu, vou ter que comprar alguma coisa, né? Não tem nada. E aí eu falava, eu e o Jean, porque o Jean tá lá de hóspede na minha casa agora, né? E aí o Jean, sim, mas como é que tu esqueceu de pegar as coisas lá na igreja pra ti? E eu, mas Deus vai prover. Aí, do nada, chega a mãe lá, né? Eles já tinham ouvido eu falar. Quando eu vejo ela chega lá, né? 5 quilos de arroz, chega algumas coisas lá. E eu, glória, né? Obrigado, mãe. Aí já ela chegou com umas coisinhas. Quando eu vejo a minha irmã com uma sacola de coisa também. Olha, eu juntei umas coisas, tirei do meu rancho. Toma aqui. Glória a Deus, né? E eu, não tenho mais onde botar. Aí, né? Aí quando foi, ontem fomos levar o Jean lá no pronto-socorro do Capão do Leão, eu e o Jair, fui lá na casa dele pegar ele, e aí quando eu vejo a Marcinha cheia de sacola, quando eu vejo ela, abriu a porta do carro, tirou tudo, eu, que isso, Márcia, não precisa, cala a boca, assim, né? E jogou eu, glória a Deus, obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. Como eu sou recompensada, né, irmãos? Eu nem pensei em mim nos alimentos. Eu saí por aí dando alimento, né, para as irmãs que diziam que não tinha. Eu saí dando os últimos, eu dei pro Gustavo, juntei um monte de coisa e dei pro Gustavo até. E eu nem... E aí, do nada assim, 3 pessoas vieram, 3, e me ajudaram. Olha bem como Deus é maravilhoso. E eu digo assim, aí chega ontem o Gustavo lá para pegar as coisas do Nicoline, né? Para ir pro Nicoline para trabalhar hoje lá, que eu doei para ele trabalhar. E ele diz assim, irmã, daqueles alimentos que eu arrecadei lá no Big, ele disse assim, eu tô dizimando. Olha que benção. Ele dizimou. Porque lembra uma vez quando a pastora Maria pregou aqui e falou sobre dízimos e ofertas? Que dízimo não é só do dinheiro, que nós temos que dizimar também dos alimentos, e diz isso na palavra de Deus. Dizima do trigo, né? Tudo. Então assim, aí ele disse assim pra mim, irmã, pastora, eu trouxe aqui uns alimentos que eu tô dizimando dos que eu ganhei lá do Big. Se a senhora tem pra quem dar, amém. Se não tem, fica pra senhora, que a senhora tem me abençoado, eu também tenho que abençoar. Glória a Deus, né? E eu olhei pra ele assim, eu já tinha ganhado tudo isso, né, irmãos? E eu olhei pra ele assim e disse assim, eu tenho pra quem dar esses alimentos. E eu olhei pra mãe e disse assim, mãe, aquela menina lá, a filha da presidiária que nós conversamos, né? E ela pediu pra nós ir lá na casa dela, pra trazer ela pra igreja, né? Aí fomos eu e a irmã Vânia lá. Chegamos lá, deparamos com uma situação triste, irmãos. 17 anos a guria, com uma guriazinha de 1 aninho, sabe? Sem nada pra comer, pagando aluguel ali. Nós saímos de lá doente, né, irmã? A guriazinha não tem roupinha, se alguém sabe de alguém que tem roupinha de 1 aninho, 2 aninhos, traga pra nós doar. E eu disse pra mãe assim, vou dar pra ela. Peguei aqueles alimentos, fui hoje de manhã lá, levei pra ela. E ela ficou assim, com um sorriso lá na boca, né? Quer dizer, lá nas orelhas. Ficou com um sorriso. Desculpa, eu digo todas as coisas trocadas mesmo. Os meus ditados é tudo trocado, né? Aí ela ficou tão feliz, ela não sabia nem, né? Mas eu já ali acrescentei mais em alguma coisa, né? E eu levei pra lá. Olha que bênção, irmãos. Como Deus supre as nossas necessidades.
Sabe assim, Ele vê o que tu faz, Ele sabe do teu coração, Ele sabe quando tu dá e tu faz as coisas por amor, não por, né, por intenção, querendo algo dele. Mas Deus sempre vai nos ajudar, nunca vai deixar um servo dele desamparado, amém? E aqui diz isso, ó, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, homem incrédulo, homem que faz as coisas querendo tirar algo de Deus ou querendo barganhar com Deus, não ganha nada. Não ganha nada. Mas aquele que faz de coração, aquele que trabalha na obra de coração, aquele que dizima do teu tempo para Deus de coração, é esse que Deus vai retornar, que Deus vai suprir. Amém? Amém. E diz assim, ó, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante, irmãos. Um pouco fala de Deus, um pouco fala do inimigo. Um pouco clama a Deus, um pouco levanta o diabo. Ele não tem firmeza no que ele vai fazer, no que ele quer. Aí pensa que esse homem vai ser ajudado? Pensa que esse homem vai ter sonhos realizados? Não. Depois não sabe por que não alcançam as coisas. Depois não sabem por que demora a bênção para chegar. E aqui diz assim, ó, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Todo aquele que é humilde, aquele que faz com amor, aquele que trabalha com amor para a obra de Deus, esse sim, receberá do Senhor aquilo que é digno. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca. Depois não sabe por que não cresce, que o seu ministério não floresce. Depois não sabe por que dá tudo errado, né? Porque ele não é humilde. Porque ele não se entrega totalmente. Ó, e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui ele está dando um parecer do rico, do pobre, do humilde e do soberbo. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, olha bem, primeiro passa pela provação, pela prova. Né? Eu sempre digo assim, ó, que nós passamos pela prova, não ficamos na prova. O crente passa sim, porque depois de passar pela prova, ele tem que ser aprovado por Deus, amém? Então, ó, receberá a coroa da vida. Então, irmãos, todos nós estamos passando pela prova, vamos passar pela prova, porque diz a palavra de Deus, no mundo tereis aflições. Aflições são problemas. Vai surgir problemas sim. Sabe por quê? Porque tu levantou a mão para aceitar Jesus.